Se você está buscando uma transformação espiritual profunda e duradoura, precisa conhecer o segredo que está escondido à vista de todos na Bíblia. Existe um livro que contém o método mais poderoso já registrado para conectar-se com Deus, encontrar paz em meio às tempestades e experimentar uma mudança radical na sua vida espiritual. Estou falando do livro de Salmos, o método transformador de Davi em 150 hinos que mudam sua vida espiritual para sempre. Mas aqui está a questão que poucos se fazem. Por que exatamente 150 salmos? Por que não 100 ou 200? E por que Davi, um homem que cometeu adultério e homicídio, é chamado de homem segundo o coração de Deus? A resposta vai surpreender você e revolucionar sua compreensão sobre oração, adoração e intimidade com o Criador. Durante os próximos minutos, vamos desvendar os mistérios por trás dessa coleção extraordinária que atravessou milênios, consolou reis e mendigos e continua transformando vidas até hoje. Você descobrirá técnicas específicas de oração que Davi desenvolveu, padrões ocultos na estrutura dos salmos e como aplicar esses princípios ancestrais na sua jornada espiritual moderna. Se você quer realmente experimentar o poder transformador da Palavra de Deus, não pode perder nenhum minuto deste estudo. Então pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos descobrir por que os salmos são considerados a escola de oração mais completa já criada. Precisamos primeiro responder a uma pergunta fundamental. Quem foi realmente Davi e por que suas palavras ecoam através dos séculos com tanto poder? Davi não era apenas um rei. Ele era um poeta, guerreiro, músico e profeta que viveu uma das vidas mais complexas e fascinantes registradas na Bíblia. Nascido em Belém, o menor dos filhos de Jessé, Davi experimentou a mais extraordinária jornada espiritual da humanidade. Desde pastor de ovelhas até rei de Israel, ele passou por todas as emoções humanas possíveis: medo, alegria, depressão, euforia, culpa, perdão, traição e redenção. E aqui está o segredo. Davi transformou cada uma dessas experiências em oração. Quando estudamos o contexto histórico dos Salmos, descobrimos que muitos foram escritos em momentos extremos da vida de Davi. O Salmo 23, por exemplo, não foi escrito apenas por alguém que conhecia ovelhas teoricamente, mas por quem passou anos cuidando delas, enfrentando leões e ursos, conhecendo intimamente o coração de... O Salmo 51, sua oração de arrependimento após o pecado com Batseba, revela um homem completamente quebrantado diante de Deus. Davi desenvolveu o que podemos chamar de teologia experiencial, uma forma de se relacionar com Deus que nasce não de conceitos abstratos, mas da vida real, crua e verdadeira. Essa autenticidade brutal é o que torna os salmos tão poderosos ainda hoje. Cristãos pensam que os salmos foram organizados aleatoriamente, mas estudos exegéticos revelam uma arquitetura intencional e profundamente significativa. Os 150 salmos estão divididos em 5 livros, espelhando os 5 livros da Torá, criando assim uma resposta humana à revelação divina. O livro primeiro, Salmos 1 a 41, foca na vida do justo versus o ímpio, estabelecendo os fundamentos da vida espiritual. O livro segundo, Salmos 42, 72, explora o tema da redenção e livramento, refletindo as experiências de Davi como fugitivo. O livro terceiro, Salmos 73, 89, lida com a crise da fé e questionamentos profundos sobre a justiça de Deus. O livro quarto, Salmos 90, 106, apresenta Deus como refúgio eterno em meio às incertezas da vida. O livro quinto, Salmos 107 e 150, culmina em louvor e adoração, representando a maturidade espiritual plena. Cada livro termina com uma doxologia específica, criando pausas intencionais para reflexão e adoração. Mas existe algo ainda mais profundo nessa organização. Os editores finais dos
Salmos criaram uma jornada espiritual completa, desde o primeiro salmo, que fala sobre meditar na lei do Senhor dia e noite, até o último, que convoca toda a criação para louvar a Deus. Essa progressão não é acidental. Ela representa o método transformador que Davi descobriu e que pode revolucionar sua vida espiritual hoje. Tradicional. Primeiro, Davi praticava o que podemos chamar de honestidade radical com Deus. Nos Salmos, encontramos Davi expressando raiva, dúvida, medo, depressão e até mesmo pedidos de vingança contra seus inimigos. O Salmo 137, por exemplo, termina com palavras que podem chocar leitores modernos, mas que revelam uma honestidade brutal sobre sentimentos humanos reais. Davi entendia que Deus não se ofende com nossa humanidade. Pelo contrário, ele deseja que venhamos até ele exatamente como somos. Segunda técnica, Davi utilizava a memória histórica como combustível para a fé presente. Repetidamente nos Salmos, vemos Davi recordando as obras passadas de Deus, tanto na história de Israel quanto em sua vida pessoal. No Salmo 77, quando está em angústia, ele deliberadamente escolhe lembrar dos feitos do Senhor e das maravilhas da antiguidade. Terceira técnica, Davi transformava suas circunstâncias em teologia. Cada situação, boa ou ruim, tornava-se uma oportunidade para descobrir algo novo sobre o caráter de Deus. Quando enfrentava inimigos, aprendia sobre Deus como guerreiro. Quando estava no deserto, descobria Deus como fonte de águas vivas. Essa capacidade de extrair lições espirituais de experiências cotidianas é fundamental para entendermos como os Salmos podem transformar nossa vida espiritual moderna. Descobriu que esse movimento não é apenas emocional, mas profundamente teológico, quando estudamos os chamados Salmos de Lamentação, que compõem quase um terço de toda a coleção. Descobrimos uma estrutura consistente: invocação, chamado a Deus; lamentação, apresentação do problema; petição, pedido específico; confiança, declaração de fé; e louvor, antecipação da resposta de Deus. Essa estrutura não é acidental. Ela representa um mapa para navegar através das crises espirituais e emocionais da vida. O Salmo 13 é um exemplo perfeito. Davi começa perguntando: até quando, Senhor? 4 vezes, mas termina declarando: eu confio na tua benignidade. O que acontece entre o desespero inicial e a confiança final é o processo de transformação espiritual que Davi desenvolveu. Ele aprendeu que Deus não apenas tolera nossas perguntas difíceis, mas as usa como ponto de partida para revelações mais profundas sobre seu caráter e propósitos. Os Salmos nos ensinam que dúvida expressa em oração se torna fé refinada, que medo confessado a Deus se transforma em coragem, que raiva apresentada ao Senhor se converte em justiça. Esse processo de transformação através da oração honesta é o coração do método de Davi. Isso, se está em pecado e busca perdão, há salmos de arrependimento. Se está celebrando uma vitória, há salmos de ação de graças. Se precisa de sabedoria para decisões difíceis, há salmos sapienciais. Davi entendeu que nossa vida espiritual tem estações, e cada estação requer uma abordagem específica na oração e adoração. Os salmos régios, como o Salmo 2 e 110, não eram apenas sobre reinado humano, mas sobre o reino de Deus sendo estabelecido através de liderança ungida. Os salmos de peregrinação, 134, eram cantados por israelitas subindo a Jerusalém para as festas, mas falam profundamente sobre nossa jornada espiritual em direção à presença de Deus. Os salmos acrósticos, como o 119, usam o alfabeto hebraico como estrutura, sugerindo que a palavra de Deus deve ser conhecida de A a Z, completamente. Cada tipo de salmo oferece ferramentas específicas para circunstâncias específicas da vida.
Davi criou, essencialmente, uma farmácia espiritual completa, onde cada remédio é precisamente formulado para curar uma condição particular da alma humana. Essa variedade e especificidade explicam por que os salmos continuam sendo relevantes e transformadores milhares de anos depois. Variações que aprofundam e expandem o significado. No Salmo 1, por exemplo, a primeira linha diz que o homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios. A segunda, que não se detém no caminho dos pecadores. E a terceira, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse paralelismo progressivo mostra uma degeneração moral gradual. Primeiro você ouve conselhos errados, depois caminha nessa direção. Finalmente se estabelece completamente nesse estilo de vida. Davi usou essa técnica poética para criar verdades memoráveis que grudam na mente e no coração. Mas há mais, ele também empregou metáforas poderosas extraídas da vida cotidiana do antigo Israel. Águas, montanhas, ovelhas, pastores, árvores, tempestades, batalhas. Toda a experiência humana se torna linguagem para falar sobre Deus e nossa relação com Ele. O Salmo 23 é o exemplo mais conhecido. A metáfora do pastor cria uma das imagens mais consoladoras e poderosas de toda a literatura mundial. Quando Davi escreve, "O Senhor é meu pastor", ele não está apenas usando linguagem bonita, está comunicando verdades profundas sobre proteção, orientação e cuidado divino de uma forma que toca tanto a mente quanto o coração da pessoa. Quando Davi escreve no Salmo 42, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, ele está usando tanto imagery visual poderosa quanto emoção intensa para comunicar sede espiritual. Essa integração é fundamental para entendermos por que os salmos são tão transformadores. Eles não apenas informam nossa mente sobre Deus, eles formam nosso coração para Deus. Não apenas nos dizem verdades sobre o caráter divino, eles nos fazem experimentar essas verdades em um nível visceral. Pesquisas modernas em neurociência confirmam que poesia e música ativam múltiplas áreas do cérebro simultaneamente, criando conexões neurais mais fortes e duradouras do que prosa simples. Davi, guiado pelo Espírito Santo, descobriu intuitivamente esse princípio há 3.000 anos. Ele sabia que transformação espiritual real requer mais do que informação, requer formação profunda da alma. Os salmos são projetados para serem não apenas lidos, mas experienciados, não apenas estudados, mas vividos, não apenas compreendidos, mas internalizados até se tornarem parte da própria estrutura de nosso pensamento e sentimento sobre Deus, tanto como revelação divina, quanto como resposta humana apropriada a essa revelação. Quando lemos Gênesis, aprendemos sobre criação. Quando lemos Êxodo, aprendemos sobre libertação. Mas quando lemos Salmos, aprendemos como orar, como adorar, como processar emoções complexas na presença de Deus. Martinho Lutero chamou os Salmos de uma pequena Bíblia, porque eles contêm, em forma poética e oracional, todos os temas principais da Escritura. João Calvino os descreveu como anatomia de toda a alma, porque exploram cada aspecto da experiência espiritual humana. Mais importante ainda, Jesus mesmo utilizou os salmos como sua linguagem de oração. Na cruz, ele citou o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo 31, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus, sendo Deus encarnado, escolheu usar os salmos como veículo para suas orações mais intensas, quanto mais nós precisamos dessas palavras inspiradas para nossa comunicação com o Pai. Os salmos nos dão um vocabulário aprovado por Deus para toda a situação da vida espiritual. Mergulhe no Salmo 51. Segundo, podemos implementar o que Davi fazia.
transformar nossas circunstâncias presentes em material de oração. Davi não separava a vida secular de vida espiritual. Tudo era oportunidade para encontrar Deus. Suas batalhas militares se tornavam salmos sobre Deus como guerreiro. Suas experiências no deserto se transformavam em orações sobre Deus como refúgio. Nós podemos fazer o mesmo. Nossa luta no trânsito pode se tornar oração sobre paciência. Nossos desafios no trabalho podem gerar reflexões sobre Deus como provedor. Nossas lutas relacionais podem nos ensinar sobre perdão e graça divina. Terceiro, podemos adoptar a honestidade radical de Davi. Muitos cristãos sentem que precisam limpar seus sentimentos antes de apresentá-los a Deus. Os Salmos nos mostram o contrário. Venha exatamente como você está. Sinta o que está sentindo, mas faça isso na presença de Deus e deixe que Ele faça o trabalho de transformação. A cura começa com honestidade, não com perfeição. E sobre a minha túnica deitam sortes. O Salmo 110 fala sobre o Messias como rei e sacerdote eterno. O Salmo 2 descreve a rejeição e exaltação final do ungido de Deus. Isso significa que quando oramos através dos Salmos, não estamos apenas ecoando as palavras de Davi, estamos participando das orações que Jesus mesmo orou e das profecias que se cumpriram nele. Há uma dimensão cristológica nos Salmos que os torna especialmente poderosos para cristãos. Quando Jesus disse que tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos deve cumprir-se. Lucas 24:44. Ele estava revelando que os Salmos são fundamentalmente sobre ele. Isso adiciona uma camada extra de significado à nossa oração sálmica. Não estamos apenas expressando nossos sentimentos a Deus, mas participando da própria oração de Cristo, conectando-nos tanto com sua humanidade quanto com sua divindade, através dessas palavras antigas e eternamente relevantes. Salmos revela porque eles têm poder transformador único na vida espiritual cristã. Quando oramos o Salmo 23, não estamos apenas declarando que Deus é nosso pastor. Estamos afirmando nossa união com Cristo, o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. Quando meditamos no Salmo 1 sobre o homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor, estamos contemplando Jesus, que perfeitamente cumpriu essa descrição e nos convida a participar de sua justiça. Os salmos imprecatórios, que pedem juízo sobre inimigos, não são expressões de vingança pessoal, por declarações sobre a justiça final de Cristo sobre o pecado e Satanás. Essa perspectiva cristológica transforma completamente como lemos e oramos os salmos. Eles se tornam não apenas orações individuais, mas orações corporativas da igreja, o corpo de Cristo. Quando a igreja primitiva enfrentou perseguição em Atos 4, eles oraram através do Salmo 2, vendo sua situação à luz do sofrimento e exaltação de Jesus. Paulo cita salmos repeatedly em suas cartas para explicar o Evangelho e encorajar os cristãos. Os salmos se tornam, assim, uma ponte entre Antigo e Novo Testamento, entre promessa e cumprimento, entre experiência humana e redenção divina. Eles nos ensinam que nossa vida espiritual individual está inserida numa história maior, a história da redenção que culmina em Cristo e continua através da igreja até sua segunda vinda. Dos Salmos, sua dimensão comunitária e litúrgica. Embora muitos salmos expressem experiências pessoais intensas de Davi, eles foram compostos não apenas para uso privado, mas para a adoração corporativa do povo de Deus. Os salmos de subida, 120, 134, eram cantados por peregrinos indo a Jerusalém. Outros eram usados em cerimônias do templo, festivais religiosos e momentos de crise nacional. Isso revela uma verdade profunda: transformação espiritual individual
acontece melhor dentro do contexto de comunidade de fé. Os Salmos nos ensinam que nossa jornada com Deus não é jornada solitária, mas parte de uma caminhada coletiva do povo de Deus, através da história. Quando enfrentamos dificuldades pessoais e oramos através dos Salmos, estamos nos unindo a milhões de crentes ao longo de 3 milênios que usaram essas mesmas palavras em suas próprias lutas. Há poder especial nessa conexão histórica e comunitária. Davi pode ter escrito sozinho em cavernas ou no palácio, mas ele sabia que suas palavras serviriam ao povo de Deus coletivamente. Os Salmos criam solidariedade espiritual através do tempo e espaço. Quando você ora o Salmo 130, das profundidades clamo a ti, ó Senhor. Você está se juntando a uma sinfonia de vozes que inclui Jesus no Getsêmani, mártires cristãos enfrentando perseguição e crentes contemporâneos em hospitais, prisões e lares ao redor do mundo. Escola de oração progressiva que nos ensina não apenas o que orar, mas como orar com crescente maturidade espiritual. Você mapear os Salmos cronologically na vida de Davi, verá uma progressão clara de maturidade espiritual. Os Salmos de sua juventude, como quando enfrentou Golias, refletem fé corajosa, mas simples. Os Salmos de seu período como fugitivo mostram luta intensa com medo, mas também crescimento na confiança em Deus. Os Salmos de seu reinado revelam compreensão mais sofisticada sobre liderança, responsabilidade e os propósitos de Deus para Israel. Os Salmos de seu período final mostram sabedoria madura, perspectiva eterna e profundo senso de legado espiritual. Cada fase da vida de Davi contribuiu para diferentes aspectos de sua oração e adoração. Isso nos ensina que nossa vida de oração deve evoluir e amadurecer. Não devemos orar aos 50 anos exatamente como orávamos aos 20. As crises da meia-idade requerem orações diferentes das inseguranças da juventude. Os desafios da parentalidade geram tipos diferentes de petições que as lutas da solteirice. Os Salmos nos mostram que Deus deseja encontrar-nos em cada fase da vida com graça appropriate para aquela estação. Eles nos ensinam que maturidade espiritual não significa eliminar emoções humanas da oração, mas aprender a processá-las com crescente sabedoria e confiança no caráter de Deus. Coleção antiga de poesias religiosas. É um manual completo para a transformação espiritual que permanece tão relevante hoje quanto era há 3.000 anos. Ao longo desta jornada, descobrimos que Davi desenvolveu um método revolutionary que integra honestidade emocional, profundidade teológica, riqueza poética e aplicação prática em uma approach holística à vida espiritual. Vimos como os 150 salmos formam uma arquitetura intencional que nos guia através de todas as estações e situações da experiência humana. Aprendemos que os salmos funcionam simultaneamente como revelação divina e resposta humana apropriada, como orações individuais e liturgia corporativa, como experiência histórica e profecia messiânica. O método de Davi nos ensina que transformação real acontece quando trazemos nossa humanidade completa, incluindo dúvidas, medos, raiva e confusão, para a presença de um Deus que nos ama completamente e deseja transformar essas emoções em adoração madura. Se você quer experimentar o poder transformador dos Salmos em sua própria vida, comece hoje. Escolha um salmo que ressoa com sua situação atual. Ore através dele com honestidade radical. Memorize-o para que se torne parte de sua conversação interna com Deus e use-o como lente para ver suas circunstâncias da perspectiva divina. Lembre-se de curtir este vídeo se ele abençoou sua vida.
compartilhar com outros que precisam conhecer o método transformador de Davi e se inscrever no canal para mais estudos profundos da Palavra de Deus que podem revolucionar sua jornada espiritual.